Olá pessoal desse perverso, aqui quem fala é o JC, e esse é o primeiro vídeo oficial de Game of Thrones do canal. Ao longo do tempo a gente vai aqui no Hiperverso lançar diversos vídeos explicando e inteirando vocês sobre o mapa do mundo conhecido das Crônicas de Gelo e Fogo, para que vocês possam mergulhar ainda mais nesse universo enorme e sensacional. O mundo de Game of Thrones é tido como um mundo conhecido porque o planeta não é completamente descoberto, como acontecia nas nossas eras antigas e média do mundo atual. Os continentes das Crônicas de Gelo e Fogo são Westeros, onde é situados os Sete Reinos, Essos, onde vivem os Dothrakis, existem as Cidades Livres e a Baía dos Escravos, e Sotharios, um continente um tanto quanto peculiar, pouco falado e pouco desbravado na série. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente de Westeros, principal cenário tanto da série de TV quanto dos livros. A gente vai começar nas terras para lá da muralha e iremos descendo todos os Sete Reinos até Dorne. A área mais distante conhecida das terras para lá da muralha é a Terra de Sempre Inverno, onde acontecem muitas coisas misteriosas e muitos acham que é lá nessa terra onde vivem os White Walkers, em português os Caminhantes Brancos ou os Outros, né? Um pouco mais abaixo dessas terras de Sempre Inverno, as Presas de Gelo, onde o Mance Rayder construiu seu exército através da união dos clãs selvagens, a fim de marchar para o sul ainda mais e de se distanciar dos outros. Mais perto da muralha, há a chamada Floresta Assombrada. Ela é um pouco mais habitável e é lá onde se situa a maior parte das vilas dos selvagens. A Patrulha da Noite costuma cortar as árvores da floresta para que elas não cheguem muito perto da muralha e também os próprios selvagens não cheguem perto delas. É nessa floresta onde fica a casa do Craster, aquele cara gente boníssima que estuprava as filhas dele e dava os filhos homens dele nascidos para os White Walkers. É também nessa floresta que se situa o Punho dos Primeiros Homens, onde houve o massacre da Patrulha da Noite por parte dos outros. Agora chegamos à muralha. Na muralha existem 19 castelos ao longo da extensão inteira, porém só 3 funcionam. Um deles é o Castelo Negro, ou Castle Black, que é tido como o maior castelo e o principal castelo, onde reside o Lorde Comandante da Guarda da Noite. O Castelo Negro é a última parada da Estrada Real, que por mais de 3.000 km cruza grande parte do eixo norte-sul dos Sete Reinos. Há também a Torre Sombria, o castelo mais oeste da muralha, e o Atalaia Leste, que logicamente é o castelo mais ao leste da muralha. Passando da muralha para baixo, chegamos ao norte, que é a maior região dos Sete Reinos, tendo cerca de quase metade do território total. Porém, o norte é esparsamente povoado e por isso, apesar da significativa população, ele tem muita dificuldade de juntar exército. O castelo capital do norte é o Winterfell, o lar ancestral da casa Stark, que antes da conquista de Aegon Targaryen eram os reis do norte, e após a conquista se tornaram os protetores do norte. O castelo mais perto da muralha é a Última Lareira, pertencente à casa Amber. Mais para baixo há o Forte do Pavor, que é o castelo dos Bolton. Também no norte há a Ilha dos Ursos, que é o lar da família Mormont, né, do Sir Jorah Mormont, e também do velho urso, o comandante da Guarda da Noite. Mais ao sul há o Fosso Kellyn, que é considerado a entrada do norte e é de suma importância estratégica. Um pouco mais abaixo do fosso tem um castelo da casa Reed, o Atalaia da Água Cinzenta, localizado no pântano conhecido como Gargalo, né, considerado o início geográfico do norte. Saindo do norte pelo sudoeste e cruzando a Baía das Ilhas de Ferro, podemos encontrar estas mesmas, as Ilhas de Ferro, comandada pela Ilha de Pike pela casa Greyjoy desde a conquista de Aegon. As Ilhas de Ferro são a parte mais pobre de Westeros. No solo do arquipélago não se encontra metais preciosos, né, como diferente de todas as outras regiões de Westeros, apenas ferro. Os habitantes dessa ilha são conhecidos como os Homens de Ferro, são vistos como os brutos, cruéis e independentes pelo resto dos Sete Reinos. Por ser muito pequeno e pouco povoado o arquipélago, e não poder contar com grandes exércitos, as Ilhas de Ferro possuem um poder naval extremamente grande. Voltando ao continente, ao leste das Ilhas de Ferro e ao sul do norte, encontramos as terras fluviais. Pela infinidade de rios que a cruzam, as terras fluviais têm um solo muito rico para a agricultura, porém tem áreas extremamente devastadas, porque é um franco local de batalha, já que faz fronteira com várias regiões de Westeros. Ao norte dessa região encontramos as Gêmeas, castelo pertencente à casa Frey, onde se passou o Casamento Vermelho e aquela sucessão de cenas que chocaram a todos.
da torre fica em cada margem do rio Ramo Verde, e para cruzá-lo pela ponte é necessário pagar pedágio à Casa Frei. O mais importante rio das terras fluviais é o Tridente, e entre os afluentes do rio Tridente há River Run, ou Corre Rio, inicialmente o castelo da família Tully, onde nasceu Catelyn Stark, e os Tully são os suzeranos das terras fluviais. A leste das terras fluviais, cercado de montanhas, fica o Vale de Arryn, governado pela Casa Arryn, residentes do castelo considerado impenetrável chamado Ninho de Águia. O vale possui uma das melhores forças de combate dos Sete Reinos, os Cavaleiros do Vale. A nordeste da região encontramos os Dedos, os Fingers, onde cada um possui uma casa governante. O menor dedo, Mindinho, é onde nasceu o Lord Peter Baelish, e por isso o mesmo era chamado de Mindinho, ou em inglês Littlefinger. Antes da conquista de Aegon, o Vale era um reino independente conhecido como Reino da Montanha e do Vale. Voltando às terras fluviais e indo ao extremo oeste do continente, encontramos as terras ocidentais, ou somente oeste. Região extremamente rica em jazidas de metais preciosos, e lar da família mais rica dos Sete Reinos, os Lannister, que governam do Castelo Rochedo, ou Casterly Rock. Nas terras ocidentais há um dos maiores portos dos Sete Reinos, tal qual uma das maiores cidades, Lannisporto. As terras ocidentais, antes da Era Targaryen, eram um reino chamado Reino do Rochedo. Ao sul das terras ocidentais encontramos a Campina, anteriormente Reino da Campina, atualmente controlada pela Casa Tyrell, com assento em Highgarden, ou em português Jardim de Cima, considerado o mais bonito castelo dos Sete Reinos. A Campina é a terra mais fértil dos Sete Reinos, a mais populosa e a segunda mais rica e a segunda maior. Nela, a cidade de Vilha Velha, ou Town, onde se encontra a Cidadela dos Mestres, que é algo como um lar de treinamento de todos os mestres de todos os castelos dos Sete Reinos. Vila Velha foi a maior cidade de Westeros até a conquista de Aegon, quando foi fundada King's Landing. Falando em King's Landing, ou Porto Real, a capital dos Sete Reinos, falemos sobre a região onde ela se encontra, as Terras da Coroa. As Terras da Coroa não eram um reino soberano antes da conquista Targaryen, e por isso eram disputadas entre os mais diversos reinos. As Terras da Coroa são regidas diretamente pelo Trono de Ferro, e o nome é bem sugestivo, né? São terras pertencentes à coroa. Inicialmente, a casa reinante dos Sete Reinos, e por consequência das Terras da Coroa, eram os Targaryen, que após a conquista de Robert foram substituídas pelos Baratheon. Os Baratheon são governantes das Terras da Tempestade, ao sul das Terras da Coroa. A região tem esse nome por causa das tempestades constantes na costa e também por isso possuem os melhores fortes e os melhores castelos dos Sete Reinos. E apesar das tempestades, elas possuem terras bastante férteis. A capital é o Castelo de Ponta Tempestade, inicialmente regido pelo príncipe Renly, irmão de Robert. Por fim, no extremo sul do continente há Dorne, uma região quente, árida e seca, e desértica em algumas partes. Em Dorne há uma nobilarquia e cultura diferente dos Sete Reinos. Seus suzeranos são chamados de príncipes e princesas, e a casa dominante em Dorne são os Martell. A família governa Dorne pela fortaleza de Lança Solar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se esclarecido um pouco mais sobre o universo de Game of Thrones, já que de fato é muito complicado quando você está começando a ver a série, ou até mesmo depois, você compreender tantas regiões, tantos reinos, tantas casas, tantas famílias diferentes. Então é isso, obrigado, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!